Bom, gente, então nós vamos agora... Eu mesma vou me apresentar, né? Porque eu apresentei todo mundo, agora vocês quase não me conhecem, então vou ter que me apresentar. Bom, fiquei com a responsabilidade de dar essa última, né, palestrar aqui como última atividade. E, bom, fiquei pensando o que poderia fazer para fechar esse evento, né? Não sei exatamente se o que eu fico pensando, o que eu vou falar talvez tivesse que ter sido a primeira fala e não a última, porque, na verdade, eu pretendo fazer um passeio numa compreensão mais filosófica sobre a arte, numa reflexão, né, um pouco mais técnica, que vai, assim, digamos, fugir um pouco daquilo que nós vimos ontem o dia inteiro, no sentido de que não vou entrar naquilo que foi produzido, não vou entrar no fazer, mas vou refletir sobre o que é a arte e qual a relação que ela tem com o nosso cotidiano, com a nossa experiência, e também qual a relação que ela tem com a clínica, porque, afinal de contas, a clínica é o nosso interesse maior, né? Estamos aqui por conta disso. Então, a minha intenção é fazer essa integração entre o que entendemos contemporaneamente por arte, o que entendemos por clínica na Gestalt terapia e o que isso tem a ver com a filosofia, com a fenomenologia e, principalmente, com a fenomenologia dita por Husserl e Merleau-Ponty. Bom, na verdade, esse tema, atualmente, ele reúne aquilo que mais me interessa no momento, né? Bom, pela Gestalt terapia, sou apaixonada há 20 e tantos anos, né? Toda a minha vida, sempre me dediquei, comecei a minha carreira nesta abordagem, aprofundei tudo que eu podia, né? E continuo estudando, continuo ampliando. Então, em termos de abordagem clínica, realmente é a que eu acredito, é a que eu pratico, a que eu estou muito satisfeita, vejo resultados e continuarei trabalhando com ela até o final, né? E, bom, a filosofia entrou um pouco tardiamente nesse processo, mas também já tem mais ou menos uns 15 anos, que é também uma das minhas paixões, né? Principalmente a fenomenologia, e, atualmente, a minha prática está totalmente integrada, né, com esses dois fundamentos. E, mais recentemente, eu diria, talvez uns 5 anos, eu deixei que algo que sempre esteve em mim, em termos de um desejo, pudesse se tornar realidade e pudesse, digamos, florescer, que é a arte. Então, já tem uns 2008, uns 6 anos, 7, que eu deixei que a arte acontecesse em mim e comecei a pintar. Então, a minha arte né, é a pintura, é por aí que eu deixei que algo se extravasasse, que algo escapasse, né? E que eu até... Hoje de manhã eu estava pensando, poxa, eu podia ter trazido um certo resumo da minha trajetória na arte, porque isso ilustraria muito o tema que eu vou falar hoje, de como, quando você começa a se expressar através de uma via tão espontânea como é a arte, algo vai se transformando em você. E hoje, digamos, o que eu faço em termos de arte é totalmente diferente do que eu fazia 6 anos atrás. E é interessante, porque eu também já não sou a mesma de 6 anos atrás. Então, eu não sei bem se eu transformei a minha arte, ou se foi a minha arte que me transformou, mas, enfim, é um processo de mudança, é uma coisa que vai te tornando sempre outro, e sempre outro, e sempre outro. Mas, no finalzinho, bom, aquela faixinha ali do lado é um pedacinho de uma das telas que eu fiz há 2 anos atrás. Atualmente, estou fazendo coisas bem mais soltas, bem mais, eu diria assim, estou indo para um caminho de desestruturação, mas não uma desestruturação, assim, digamos, prejudicial, uma coisa... Não tem uma valoração negativa, é uma desestruturação daquilo, das formatações, entende?
daquelas coisas herdadas, daquelas coisas culturalmente impostas, e que a gente tem que ir largando, e que custa muito largar, né? Custa muito deixar para trás. É um exercício bastante exigente, né? Essa coisa da gente abrir mão daquilo que você deveria ser, né? Para poder deixar que algo novo emerja, que algo novo aconteça. E, às vezes, a gente se assusta com aquilo que aparece, mas, ao mesmo tempo, é bom. É bom saber que sempre há o novo, né? E que sempre temos novos horizontes abertos na nossa vida. Bom, então, o título, né, Arte e Subjetivação, é uma tentativa de falar de uma maneira mais técnica disso que eu estou falando de uma maneira mais solta, que é assim, como é que a arte, na nossa vida, pode transformar a nossa subjetividade, ou pode criar novas subjetividades na nossa trajetória. E eu coloquei 3, né, subtítulos, ou um subtítulo dividido em 3 palavras, que são as 3, digamos, os 3 significantes importantes na criação, na execução ou na expressão artística, que é a passividade, a criação e a inclusão. Então, a Júlia vai me ajudar, passando um pouquinho, né? Essa pergunta, digamos, essa foi a pergunta que eu me fiz, né? Eu vou falar de arte e subjetivação. Então, qual o lugar da arte na construção das novas subjetividades, né? E aí, para responder como se dá esse processo, eu busquei a minha própria experiência. E, assim, também busquei leituras. Um dos autores que me ajudou muito nisso foi o John Dewey, que é um dos, digamos, autores citados pelo Paul Goodman como uma influência filosófica importante, que depois ele deixa transparecer na teorização da gestalterapia. John Dewey tem um livro chamado A Arte como Experiência. Então, digamos, é um livro enorme, mas é toda uma reflexão que aproxima a arte, né, que faz uma leitura fenomenológica da arte. Então, comecei a pensar isso, né, e através dele vem essa reflexão, né. Eu busquei ele como fundamento para mostrar, para perceber ou para fazer essa vinculação de que a experiência artística, a experiência da criação artística, da expressão artística, é uma experiência de vida, como qualquer outra. Então, nós podemos dizer tanto que a arte é uma experiência, como a experiência é uma arte, entende? Porque estamos falando da mesma coisa. Em termos gestálticos, já, né, fazendo uma reflexão, uma criação ou uma experiência criativa, que pode ser eu, por exemplo, pintar um quadro ou fazer um bolo, né, ou, enfim, uma coisa mais cotidiana, mais simples, mas que não deixa de ser uma criação, é sempre um processo onde há uma cooperação entre a realidade, entre o material que existe na realidade, está ali, né, com um fundo de excitamentos, de desejos que eu tenho, né? Então, há uma cooperação, e essa cooperação faz uma modificação da configuração externa, né, daquilo onde estou mexendo, e, a partir disso, né, eu me amplio como sujeito, eu me amplio como pessoa, e o mundo também ganha algo que não tinha antes, né? Então, na verdade, tudo que fazemos passa pelo mesmo processo, tá? Bom, então, a arte como experiência. Por outro lado, vamos, Júlia. Por outro lado, podemos dizer que a experiência também pode ser vista como arte, porque a experiência sempre é criação, né? Essa é uma frase do Dewey, né? Ele mesmo fala: por ser a realização de um organismo em suas lutas e conquistas em um mundo de coisas, a experiência é a arte em estado germinal. Então, qualquer experiência já é um ato de criação. Mesmo em suas formas rudimentares, né, as mais simples possíveis, elas contêm a promessa da percepção prazerosa que é a experiência estética.
Então, essa é uma fala do John Dewey, que é uma fala bem gestáltica, né? Fala em organismo, fala em meio, fala nessa interação, fala nessa criação. Bom, agora eu vou fazer o paralelo com a gestalterapia, porque vimos, né, o que estamos vendo? Que a arte é, obviamente, né, um processo criativo. A experiência vista de forma fenomenológica é uma experiência que sempre é criativa. Por quê? Porque não há nenhuma coisa que nós possamos repetir, mesmo que a gente saiba fazer com muito esmero, que na hora em que nós estaremos repetindo, que não surja alguma novidade, algum desviozinho, alguma coisa a mais, alguma coisinha diferente daquilo que fizemos da outra vez. Portanto, toda experiência é nova, né? Na gestalterapia, eu vou falar assim, eu sei que a maioria já transitou por isso, mas para nós não perdermos o eixo, né, vou repetir. Todos nós sabemos, ou a maioria sabe, que na gestalterapia, quando nós falamos em subjetividade, nós trabalhamos com um conceito que se chama conceito self, né? Self, na verdade, não é uma coisa, não é um eu, não é algo que temos como se fosse uma fotografia ou uma tradução do que somos, né? Mas o self é, digamos, um contínuo de experiências que nós vamos tendo no mundo e que, de alguma forma, constituem identidades com as quais nós nos identificamos e nos dizemos, né? O self é isso. Mas não é só isso, né? Na verdade, ele se desdobra. Quando eu digo não é só isso, porque ele não é uma coisa única, algo que você diz, tá, é isso, é uma estrutura, é algo que define alguém. Não, o self é dinâmico, né? Ele se desdobra em suas 3 funções, que são manifestações, dimensões temporais, né? De passado, presente e futuro, e que vão se desdobrando conforme as demandas, conforme aquilo que aqui nós somos solicitados no mundo. Essas funções, elas são chamadas, né, tecnicamente, de função id, função ego e função personalidade. E eu estou fazendo uma correspondência dos termos que eu usei no início da fala, passividade, criatividade, criação e inclusão, com essas 3 funções. A passividade, nós a vivemos na função id, a criação nós a vivemos na função ego e a inclusão nós a vivemos na função personalidade. Bom, então, em verdade, eu estarei falando daquilo que a maioria de vocês já conhece, que é essa dinâmica entre essas 3 funções e que constituem a experiência, porém vou estar falando através do olhar da arte. Então, é uma outra perspectiva, mas que, na verdade, vocês vão sentir a familiaridade, né, nessa concepção. Ok, Júlia. Bom, então, a ideia é que a gente passeie por esses 3 significantes, né, que nós vamos aprofundar um pouco a compreensão de cada um deles, através da arte. Então, o que seria a passividade, né? Como ela se manifesta no fazer artístico? Então, vou buscar um pouco a minha experiência, né, que é nada como a gente ir aqui, tem a Valdete, que é uma artista, tem, né, eu estou falando, olhando para aqueles quadros lá, portanto, a inspiração, né, está ali, eu estou vendo assim, disso que eu estou falando, que quando nós vamos para uma tela, e aí, me desculpe, eu vou falar da pintura, que é a experiência que eu tenho, mas isso se dá no teatro, se dá no cinema, se dá na dança, se dá em toda a expressão artística, em toda a expressão artística. Vou falar da pintura. Quando eu vou para um quadro, assim, até posso ir pensando alguma coisa, entende? Posso pensar, vou pintar uma flor, sei lá, ou essa paisagem, ou vou reproduzir essa fotografia. Até posso ir com essa intenção prévia. Mas, ao jogar a primeira pincelada, ao jogar a primeira tinta, o quadro começa a falar comigo. Ele começa a me mostrar alguma coisa, né? Aquela primeira pincelada é um gesto. E
aquilo ali já não saiu, né? A pincelada, ela sai sozinha, eu diria assim, entende? Ela se faz. E a partir dela, eu já me diferencio daquilo, da minha intenção inicial, entende? Aquela pincelada já me mostra que aquilo que eu pensei que eu ia fazer já não é a mesma coisa. E, a partir daí, os meus gestos vão respondendo, ou vão, digamos, vão escapando, eu gosto muito dessa palavra, involuntariamente, né, para a tela, e a tela aquilo que vai se configurando ali, vai me pedindo coisas, me pedindo cores, me pedindo formas, me pedindo mudanças. E aí é incrível, não sou eu que faço a tela, mas é algo que acontece ali entre eu e aquilo que vai aparecendo diante de mim. Então, não é, né, o que acontece ali é que não existe um sujeito reflexivo na arte, na criação. O que existe é uma espontaneidade ativa, né? O que acontece é que é quase assim, você vai perdendo, você pode até começar a obra tendo uma intenção, mas aquilo vai se perdendo de forma reflexiva, e em algum momento você está totalmente imerso naquele ato, naquele fazer, e num segundo momento você se depara com um quadro, com algo concreto que existe, que está ali na sua frente. Então, entre um tempo e outro tempo 1 e tempo 2, se cria um espaço, e esse espaço é o quadro. Só que tem uma coisa interessante. Eu sou a portadora dos gestos que ali se encontram, a relação, entende? Tem um quadro que se desprendeu de mim, mas eu sei que ali é o meu corpo que está ali. Essa é a correspondência. Então, a passividade, eu estou começando a desenhar a passividade, tá? Passividade é essa espontaneidade. Bom, essa é uma frase de Merleau-Ponty, que eu acho importante nós entrarmos um pouquinho na compreensão dessa coisa do tempo, né? Por mais novas que sejam as iniciativas, né, elas nascem no coração do ser, elas são oriundas do tempo que irrompe dentro de nós. Uma frase um pouco enigmática, mas assim, tem uma significação assim, por mais novas que sejam as iniciativas. Então, ele está querendo dizer assim, não há nada que seja absolutamente inédito, entende? Não há nada que seja absolutamente inédito, porque existe um tempo que irrompe, né, no nosso ato. E esse tempo é um tempo vivido, portanto, ele está formulado a partir de experiências que eu já vivi, de vividos anteriores. Então, é importante nós entendermos de onde Merleau-Ponty tira essa concepção de tempo, o que ele quer dizer quando ele fala que as nossas experiências, as nossas iniciativas, os nossos atos, eles são oriundos de um tempo que rompe dentro de nós, né? Parece uma coisa assim. E, bom, então, para isso, nós vamos... Ele recorre, no início do seu estudo sobre o tempo, principalmente no livro Fenomenologia da Percepção. Mais tarde, ele muda um pouco essa fala, mas ele parte da concepção de tempo desenhada por Edmund Husserl. Eu até vou falar rapidamente a partir do... Pode mais um, tá? Então, para ficar mais gráfico, mais visual, né, é importante a gente retornar a esse diagrama que, na verdade, tem sido, desde 2000, quando eu comecei a estudar a temporalidade a partir de Husserl, tem sido assim meio que o fundamento principal de toda a nossa compreensão gestáltica, de clínica e de ajustamentos e tudo mais. Então, esse diagrama obviamente, é uma forma gráfica de falar de uma coisa que não é tão simples de ser falada. Ele até parece que simplifica um pouco as coisas que são mais complexas, mas ele nos ajuda a compreender
o que Russell quer dizer quando ele fala de tempo vivido. Veja só, quando nós falamos de tempo, é importante a gente entender que estamos falando das experiências vividas. Não estamos falando do tempo, a temporalidade solta, estamos falando de um tempo vivido, ou seja, de coisas que realizamos, que vivemos, que sentimos, que experimentamos, né, de todo um rol de experiências que fomos acumulando e que fomos vivendo, enfim, ao longo da nossa vida, e que isso, de alguma maneira, fica registrado corporalmente, né? Merleau-Ponty, assim, na sua trajetória teórica, ele vai localizando, entre aspas, né, porque não é uma questão de achar um espaço para isso, mas ele vai colocando o tempo no corpo. É no corpo que o tempo aparece, entende? Em todos os sentidos, né? Então, o que representa esse diagrama? Russell, na verdade, a intenção de Russell era explicar como as coisas duram, né? Por exemplo, como é que quando começo a cantar uma música, eu sei que depois... Eu não fico pensando primeiro essa nota, depois aquela nota, depois aquela... Aliás, eu canto uma música, às vezes, até saber das notas, sem conhecer, né, musicalidade e tal, teoria musical. Porém, uma nota puxa a outra e, de repente, eu estou cantando a melodia e, quando eu começo a cantar, eu sei... automaticamente, uma nota puxa a outra e essa música vai acontecendo e, daqui a pouco, alguém que está do meu lado reconhece a música, começa a cantar junto, ou seja, pega a totalidade daquilo que eu estou fazendo, já identifica aquela música, então, ou seja, faz uma espécie de uma integração entre as notas que já aconteceram, que já foram cantadas, a nota que eu estou cantando e as notas que eu ainda vou cantar, ou seja, um passado, um presente e um futuro. E essa integração, essa forma de perceber essa totalidade, que, na verdade, não está totalmente no agora, entendem? Porque as notas que eu já cantei, já são passado. As notas que eu ainda não cantei, não existem ainda, são futuro. Mas, no entanto, quando eu percebo a melodia, elas estão todas ali. Entende? Foi isso que o Russell quis mostrar, como eu tenho a noção de durabilidade das coisas, de duração, né? Duração. Então, o que ele diz? Existe um domínio do futuro, que é a parte superior do diagrama, existe um domínio do passado, que é a parte inferior, existe uma linha horizontal, que seria a série dos agoras, os agoras que se sucedem no tempo cronológico. Eu tenho tempo A, tempo B, tempo C, tempo D, letra maiúscula, né? E o que acontece? Quando algo acontece, por exemplo, eu estou cantando a música, estou ali numa determinada nota, né? No momento A. Aquela nota abre, chama as próximas notas da música, que é, digamos, aquelas letrinhas que se abrem, aquela parte de cima é algo que ainda não aconteceu, mas que está anunciado, entendem? Está anunciado como possibilidade, quando eu estou no momento A. Quando eu vou para o momento B, mais um toque. Precisa 2 para ele mudar. Quando eu estou no momento B, ou seja, eu já estou numa outra nota da música, aquela que eu cantei antes, ela fica retida no domínio do passado. E ela fica como um fundo integrado, um fundo entrelaçado com o momento B, entende? É um fundo que dá sentido para o momento B, mas, ao mesmo tempo, o momento B também abre as próximas notas. E assim por diante. A gente usa os próximos momentos, momento C. Veja que aí eu já tenho 2 ou 3, né, notas que foram assimiladas, que ficam como fundo e que estão dando sentido para o D. E assim por diante. O que mostra esse diagrama? Mostra que todas as experiências que nós vamos tendo na vida, todos os nossos vividos, eles são, de alguma maneira, retidos de uma maneira temporalmente, e eles constituem um fundo acessível às novas experiências.
Ou seja, quando nós estamos ali naquela faixa horizontal e um dado, alguém nos pergunta alguma coisa, nos olha, ou faz um barulho, ou eu, né, olho lá para fora, o sol, a paisagem, todas as coisas que nos circundam são dados, são demandas, são provocações do mundo, do meio, que fazem com que esse fundo se reapresente naquele momento e eu possa criar uma percepção integrada daquilo que está acontecendo no momento e possa, inclusive, ter uma prospecção do que vem adiante. E, por isso, nós temos uma sensação de unidade da nossa experiência, do ontem, do hoje e do amanhã, e sentimos que a nossa vida tem uma continuidade, tem uma duração. Tá? Bom, por que é importante nós entendermos isso? Porque a passividade, a criação e a inclusão, elas podem ser lidas nesse diagrama. Quando eu estou diante de um quadro, né, de uma tela, e diante das tintas, né, isso, de alguma maneira, me provoca, quer dizer, me instiga, e o que é que eu vou pôr ali? Então, o que eu vou pôr ali vai ser uma emergência a partir desse fundo, porque esse fundo está sendo provocado. Então, por isso que Merleau-Ponty diz na frase anterior que, por mais inédita que seja uma experiência, ela nunca, né, independe deste passado, entende? Na verdade, quando temos uma experiência, há uma repetição, há um retorno dos vividos. Porém, há uma coisa que é nova aí. A coisa nova é aquele dado ali, daquela linha horizontal. Aquilo é novo, ou seja, a novidade está sempre no mundo, entende? Está sempre na demanda, está sempre naquilo que se apresenta para nós. E, a partir disso que nos provoca, que nos instiga, e deste fundo de passado, nós vamos criar algo novo. Então, a criação, ela está no futuro. A criação está naquela parte de cima. É o que nós fazemos com o dado e com este fundo que se repete. Entende? Então, está tudo ali. Ali está. Nós somos passivos àquilo que volta em nós, dos vividos. E somos ativos na criação do novo, que é o futuro. Mas sempre a partir deste dado, dessa provocação, dessa demanda, deste mundo que está sempre querendo algo de nós, que a gente dê conta de alguma coisa. Tá? Seguimos, Júlia. Então, voltando para a arte, né? A passividade ela está nos movimentos que surgem antes que o artista defina suas intenções ou visadas. Por isso, eu falei antes para vocês, vem um quadro, eu até posso ter alguma intenção, mas alguma coisa se atravessa, alguma coisa sai antes que eu mesma tenha definido, mesmo que tenha, não adianta, porque a hora quando a gente faz, e isso vale para qualquer coisa, né? Eu sempre digo, não adianta planejar, porque não vai sair como você planejou, né? A gente até planeja, porque gosta de curtir antes, né? Dizem que, de repente, quando você vai fazer uma viagem, a parte melhor é antes, porque quando você fica planejando. Mas, quando você vai viver, é outra coisa, né? Aparecem outras coisas e você vive, em geral, quase sempre, uma coisa totalmente nova e diferente daquilo que você imaginava, né? Então, a passividade, ela inscreve o trabalho artístico na operação não teleológica, ou seja, toda a criação, né, toda a expressão artística que, digamos, tem a passividade, né, como elemento, ela não tem uma finalidade fixada. Ela não tem um objetivo fixo. Eu vou fazer isso para aquilo, né? Valdete, tu tinha ideia para onde você estava indo nesse trabalho? Não tinha, olha aí. Você imaginava que o final ia ser isso? Né? E, assim, talvez até pudesse... A gente, às vezes, tem aquelas fantasias catastróficas. Não vai dar certo, né? Não vai dar, ninguém vai fazer nada. E, olha só, tudo é muito... E isso é o encantamento da vida, não é?
Porque se não tivesse essa coisa da surpresa, isso é uma chatice, né? Tudo repetido. Não, o encantamento da vida está aí. É que nós nunca sabemos qual vai ser o final da experiência. Né? Bom, então, né? Porém, importante dizer que nos tornar passivos aos vividos, ou aquilo que se mostra em nós, não significa uma negligência, entende? Isso é bem importante. Não significa simplesmente um laissez-faire, né? Um deixar acontecer, um se abandonar, dizer assim, seja o que Deus quiser. Né? Não. Isso já é aí já tem uma intenção de assim descompromisso, né? E não é isso. A passividade é mais uma permissão, é um consentimento para que alguma coisa possa nos conduzir, né? Então é assim é uma dádiva que a gente dá a nós mesmos, né? É quase assim uma coisa assim de não exigir que a cumprir o desejo do outro, né? É a gente deixar que aquilo que se faz em nós aconteça. Então, eu vou falar quais são as características principais da passividade. Primeiro, é uma ausência de um si da reflexão. Né? A passividade é o avesso da reflexão, né? É o avesso da consciência tética. Né? Não há, quando eu falo consciência tética, estou me referindo a essa coisa do tenho consciência, sei o que estou fazendo, né? Tenho uma consciência do que estou fazendo, estou pensando sobre o que eu estou fazendo. Isso é a consciência tética. E é o si da reflexão. Então, a passividade é uma ausência, uma suspensão dessa consciência. Tá? Ela aparece justamente quando nós nos surpreendemos com aquilo que a obra se tornou, né? Para onde ela caminhou. É aí que aparece a passividade. É o fenômeno de escapamento de todos os atos, entende? Ou seja, não são atos premeditados, medidos, é um escapamento, são coisas que se fazem em mim, que saltam da minha boca, que saltam nos meus gestos, né? Que acontecem e que muitas vezes me surpreendem, muitas vezes são estranhos, são caóticos, né? Porém, acontece. Então, como eu falava antes, é um consentimento a uma dimensão mundana e contingente da experiência, ou seja, nós não controlamos a experiência, entende? Nós estamos soltos no contingente da experiência, ou seja, aquilo que o mundo vai me oferecendo e vai interagindo nos os meus também fazem parte da experiência. Ou seja, eu não tenho controle reflexivo. É a experiência que se faz. Vou mostrar alguns exemplos. Agora eu vou usar artistas que são expressionistas, né, da contemporaneidade, pintura abstrata, expressionistas, a maioria deles americanos, que é onde essa abstração expressionista se expandiu nos últimos anos, é a Alemanha e Estados Unidos. Então, esse eu peguei tem milhares, né, de exemplos, mas peguei um só, pequenininho de cada um. Esse é um quadro de Michaud. Bom, o que expressa isso, né? É uma arte, em termos de arte aqui eu estou falando, né? Arte, pintura, no caso, onde nós não há aí nenhum interesse, não é uma arte figurativa, não há um interesse em reproduzir uma realidade, entende? Em copiar um objeto ou sei lá, uma figura ou uma paisagem na sua... Não há uma necessidade de ser fiel à realidade, bem pelo contrário, é uma recriação, né? É uma ressignificação das formas, da realidade. E isso aí, a gente não precisa dar nome, não precisa dizer, é isso, é aquilo, será que é isso, será que é aquilo? Está aparecendo não sei o quê, ali no meio tem um homenzinho. Não é isso, não é essa a questão, né? Não precisamos tentar encontrar
o significado, o sentido que o pintor, que o artista queria dar. Ele simplesmente queria fazer. Ele simplesmente queria expressar, sei lá o quê, uma raiva, um desejo, né, uma paixão, qualquer coisa, alguma coisa que ele estivesse ali vivendo. E né, ele usou basicamente 2 cores, primeiro um fundo em vermelho, depois um preto que vai em cima, assim, o que se expressa aí, o corpo dele fez através dos gestos que se apresentaram para ele naquele momento. Então, isso é uma forma de passividade na arte. Próximo. Essa é uma outra forma de passividade, que é de Buffet. Então, o que acontece aí? O cara pega um lápis, né, um pincel, e ele pode até fazer uma dança na frente do quadro, entende? Ele vai fazendo linhas. E, a partir dessas linhas, depois ele demarca alguns limites com tinta, com determinadas texturas, que não tem intenção nenhuma, não quer ir para lugar nenhum, não quer representar nada. A gente até pode olhar e ver alguma representação aí, ser humano, sei lá, um bichinho, mas aí isso é a nossa necessidade de pôr sentido, né? Mas o artista, ele brincou, ele deixou espontaneidade, e é uma obra de arte, né? Esse cara aí é conhecidíssimo e, assim, ele, inclusive, tem uma teorização sobre a arte muito interessante, que a gente vai ver depois. Duchamp, né, também uma arte mais forte, mais expressiva, mas não, né, é aquela coisa, você vai dizer, não é coisa com coisa, ou seja, não tem que buscar sentido, né, é pura passividade, é pura expressão de sensações, sentimentos, né, brilho, intensidade, profundidade. Enfim, o que nós degustamos aí é a experiência estética, entende? Visual, perceptiva, mas não o sentido. Entende por que quebra a questão da reflexão? Porque não vai para um sentido. Vai para uma outra esfera sensorial, né? Quer dizer, você gosta, você não gosta, ou você isso te estimula, né? Então, vamos lá. Bom, aí encontramos também outras formas na arte contemporânea também, em Jean Arp, que ele faz trabalhos assim, ele faz colagens, depois ele rasga e sai uma coisa, né, interessante. Depois a gente vai ver um. E o Marx Ernst também, todos eles libertam a experiência, entende? Não enclausuram, deixa a coisa sair, né? Esse, por exemplo, é um exemplo é um quadro do Jean Arp, que, na verdade, são recortes de quadros, né? Não está o quadro inteiro aí. Mas dá para perceber que tem um recorte, ele rasga, ele cola aleatoriamente, enfim, o efeito, né, visual é estético. E tem também, então, do Marx Ernst, que também são colagens, enrugamentos, né, papéis, sedas, enfim, tecidos, coisas que ele vai usando para fazer bem aleatoriamente, sem, né, conforme o sentimento. Continuando. Então, é na arte não figurativa ou arte abstrata que nós encontramos os maiores exemplos da passividade, né? O ato criador teria por origem uma subjetividade criadora, né? A criação, eles entendem, os contemporâneos, né, os abstratos entendem que a criação ela é assim, é da natureza do humano, né? Assim como há criação na natureza, na natureza as coisas vão acontecendo sem planejamento. Nós também teríamos essa possibilidade da criação em termos de, né, sem um sujeito, entendeu? Anônima, essa é a questão, né? Sem um sujeito reflexivo, assim como se a gente estivesse imerso no mundo. Então, a ideia na arte de uma intervenção
como assim totalmente orientada pela passividade, ou que a partir da qual nós estaríamos passivos, seria aquela em que a intervenção fosse mínima, a intervenção racional, né? Ou seja, o pensamento, o planejamento, o controle mínimo possível. E isso, então, é que liberta, né, a arte. E, obviamente, é uma arte totalmente oposta à arte acadêmica, ao academicismo. Né? E o que acontece aí, que a passagem é que nós passamos de um controle racional daquilo que vai ser produzido por um modo corporal de se expressar. Então, como está escrito ali, a intervenção racional é substituída pela intervenção corporal. Veja que eu sei que vocês todos, né, são clínicos ou se interessam por isso. Então, vocês já podem ir fazendo a passagem, vocês podem já refletir, porque eu não vou conseguir fazer essas duas coisas, é muita coisa, mas assim, quero falar mais da arte, de que eu estou falando uma linguagem que é muito familiar ao trabalho clínico. É muito familiar. Né? Nós sabemos na gestalterapia que a intervenção corporal é fundamental, que é no corpo que se expressam as sensações, os afetos, o desarticulado, o desvio, a falha. Né? Então, quando nós estamos praticando a clínica, é esse o nosso olhar. Né? Nós buscamos isso. Então, e na arte, né, onde aí estamos falando ainda da passividade, o fazer, o criar, a partir, deixando-nos levar por esses vividos, por esse fundo, é justamente deixar que o nosso corpo faça. Né? É interessante deixar que o corpo faça, e não controlar ou dirigir como se tivesse um piloto, né, um pilotinho aqui, assim, comandando os nossos atos. Não, deixar que o corpo se solte e realize. Então, Jean Arp tem um trabalho que se chama Colagem segundo as leis do acaso, né? Então já está bem claro pelo título que o trabalho dele ele vai colando e deixando que as coisas aconteçam. Por exemplo, ele joga um papel ali e aonde cair, caiu. Né? Então, não tem assim, não ficou muito bom, tem que pôr mais para cá, mais para lá. Não, é assim ao acaso. Ele, com esse trabalho, você vê que aí tem uma coisa interessante para a gente comentar. Nos artistas contemporâneos do abstracionismo, eles acabam usando um pouco transformando essa passividade em uma técnica. Né? Por exemplo, se a gente pesquisar cada um desses artistas, vocês vão identificar, por exemplo, o Pollock, né? Com aqueles respingos, todos os quadros dele são semelhantes. Quer dizer, não tem nenhum idêntico, não tem nenhum que se repete, mas você identifica o artista pela forma. Agora, ele trabalha ao acaso, ele trabalha de uma forma, sendo passivo a ele mesmo, entre aspas, né? Mas existe uma espécie de uma criação de uma técnica a partir dessa passividade. E é o caso do Jean Arp. Ele usa essa coisa da colagem ao acaso como uma técnica. Né? Então, o que ele faz? Reduz a intervenção, né, ele mesmo fala isso, da fantasia compreendida como manifestação da subjetividade, no sentido de uma subjetividade individual e particular. Né? E ele faz isso, ele usa muito o acaso. Então, tem obras dele, instalações. Né? Por exemplo, tem uma instalação dele que é num lago. O que ele fez? Ele jogou um monte de pedaços de madeira no lago e deixou que elas se acomodassem com o tempo, né? Com o movimento das águas e tal. Essas madeiras foram se encostando, se afastando, pronto, e a obra estava ali. Então, ele usa o acaso como um ingrediente, ou seja, é um exemplo bem assim, claro da integração dessa coisa do corpo, que é a intervenção dele no sentido de jogar as madeiras, com o mundo, porque o mundo também está participando da obra dele, entende? A água, o vento,
Então, dá um vento ali, muda todas as peças de lugar. Então, é uma obra viva, né? E ele faz também, usa sucata, usa resíduo. Então, a passividade pode ser traduzida como uma intervenção reduzida ao mínimo, né? Uma intervenção sempre compreendida como uma intervenção racional, né? Seguinte, Júlia. Esse é um exemplo de um outro artista, né, Kurt Schwitters, que também são colagens, dá até está horrível a imagem, né, gente? Desculpe, mas eu peguei na internet e aí não está muito bom. Tem uma colagem ali que dá para identificar que são pedaços de jornal, né? Então, assim, resíduos, né, e vai pondo ali. Então, uma série de coisas, tecido, papel, jornal, e a obra está aí, né? Então, na passividade, nós nos deixamos guiar pela obra, né, que está nascendo. Então, existe uma interação. Eu faço alguma coisa, mas, a partir do momento que eu faço um primeiro movimento, a obra começa a dialogar comigo. Isso o Merleau-Ponty já escreveu sobre as obras de Cézanne, né? O próprio Cézanne já dizia isso, que ele não sabia se era ele que admirava a obra ou se era a obra que olhava para ele, se era ele que via a obra que olhava para ele. Quer dizer, isso já, né, lá no início dessa virada, quando, digamos, a arte figurativa começa a ser questionada e os primeiros artistas começam a fugir um pouco do academicismo. Cézanne é o grande pai, né, dessa mudança de visão. Bom, aí tem uma frase do Rodin, né, que é bem interessante, que ilustra essa coisa e aí a gente pode fazer um paralelo também com a clínica, né, que o que acontece na experiência clínica não depende do terapeuta, também não está na mão do consulente, mas está naquilo que se estabelece entre os dois, na relação, né? Rodin diz que a forma, Rodin é um grande escultor, né? É maravilhoso, autor da grande obra conhecida como O Pensador. Ele diz que a forma já está no bloco de pedra ou de madeira. E o papel do artista é estritamente distraí-la do bloco, de fazê-la aparecer, né? Ele, na verdade, o artista é um mediador, apenas um mediador, um daimon. É lindo isso, né? Quer dizer, a coisa assim, tira totalmente o poder, o controle da mão do artista e diz: olha, você vai criar, mas o que você vai criar vai ser também a partir daquilo que está sendo criado, né? É uma interação entre os dois. Bom, essa é uma obra do Genarp, que também é um escultor, pintor e escultor, e assim também trabalha com as instalações. Ele diz uma coisa linda, ele diz que você deve esculpir como se você cativasse uma nuvem, né? E essa é uma obra que é um corpo feminino, né? Na verdade, assim, uma parte, porque a obra está cortada aí, mas assim ele está se reportando a um corpo feminino, que para ele aí assim o que importa são né, as curvas, enfim, aquela coisa que traduziria de uma maneira mais mais real, mais próxima à feminilidade. Mas ele fala essa coisa linda que é essa coisa de cativar a nuvem, a delicadeza, né, o mínimo de intervenção, porque, enfim, quando a gente olha para uma nuvem, ela já tem uma forma, né? Seguinte, Júlia. Bom, então, esses artistas que nós estamos vendo, né, eles fazem essa experiência de deixar-se levar diante dos grandes formatos que assim dão liberdade para uma gestualidade maior. Então, essa forma de se deixar levar, de deixar que a passividade se instale em nós, ela é mais fácil quando nós temos um espaço grande de intervenção, né? Então, nós temos o exemplo, acho que de um japonês, né, o Zaoki. São obras imensas, gente. São obras assim de 2 por 3. Ou seja, é uma obra que dá a possibilidade de uma gestualidade muito ampla, onde você pode jogar tinta, né? Pode expressar, pode criar a obra totalmente a partir do corpo.
A minha professora de pintura, ela chega, às vezes ela me dá cada bronca, ela diz assim, descola dessa tela, né? Porque eu estou lá abaixadinha, assim, fazendo uma coisinha. Ela diz, você não pinta com a mão, pinta com o corpo. Entendeu? Como assim? Ela me dá bronca mesmo, mas também, né, é a terapeuta, né? Porque desde que eu estou com ela, estou totalmente desestruturada. Muito bom. Então, essa coisa de pintar com o corpo é realmente assim, você deixar que o teu corpo inteiro, o gesto construa, entende? O gesto construa, o corpo construa. E aí, isso, a reflexão, né, desaparece. Quer dizer, você não perde, você se entrega para a experiência. Eu adoro esse artista. O Kooning, né, que tem muitas... são obras enormes também, e todas muito expressivas, e que nós identificamos grandes traços que só podem ser feitos com, né, uma gestualidade bem ampliada. Seguinte, Júlia. Depois temos a Joan Mitchell, né, que é uma artista americana, assim. Bom, essa então, ela é assim uma das maiores representantes do abstracionismo expressivo, né? Que assim são obras também. Ela trabalha no chão, então as obras todas assim no chão, e vai com aqueles pincelão, aquelas brochas, e dá-lhe jogar tinta, entende? E o que mais assim impacta são a combinação de cores. Na verdade, não existe uma desestruturação total em termos de, não se busca reproduzir nada, é pura expressão, né? Expressão de cor, combinação de cores e tal. Bom, a passividade, né? Uma outra questão que a gente tem que ver é o papel da atenção, né? Claro que a atenção está muito ligada com a reflexão. Então, outra coisa que é questionada, e aí aquele artista, né, o Dubuffet, ele também fala, ele diz assim, ó, a atenção mata aquilo que ela toca. Dramático isso, né? Que a gente se esforça tanto em prestar atenção nas coisas e ser, na verdade, em termos de arte, e aí quando a gente fala em termos de passividade, né? Porque, claro, gente, tem coisas que a gente faz, por exemplo, uma conta, né? A gente tem que prestar atenção. Mas, em termos de arte, e aí eu vou dar um pulinho para a clínica, né? Em termos do trabalho clínico, o terapeuta também tem que ter essa soltura, tá? Tem que se deixar arrebatar pelo que está vindo do seu consulente. Ou seja, ele também tem que estar passivo, entende? Aquilo que é produzido ali naquela experiência de terapia, de contato. O que ele diz, né? Que a atenção transforma o trabalho artístico em uma produção segundo uma relação de exterioridade entre o modo de ver e o objeto. Ou seja, você se ausenta da experiência quando você presta atenção. Você se põe fora da experiência para prestar atenção. E isso é totalmente... Mata. Se você for fazer uma obra, se for trabalhar em termos artísticos, com a atenção, você vai imitar alguma coisa, entende? Você vai ou dramatizar, ou você vai copiar, mas não é uma criação, não tem autenticidade ali. Outro artista, Simon Hantai, evoca a necessidade de um olhar flutuante. Bom, eu acho que quem leu já a literatura gestáltica já leu isso em algum lugar, né? Awareness é um olhar flutuante sobre a experiência, né? Então, veja como a gente encontra pontos de comunicação, né? Ele diz que, na arte, nós temos que ter uma falta de atenção, uma distração, uma atenção espalhada, né? Ou seja, uma atenção que possa estar em todos os lugares, flutuante, periférica, descentrada, delocalizada. Pintar sem ver. Uma vez eu fiz uma experiência com um artista americano que mora aqui em Florianópolis. Ele colocou as telas, eram panos, né, nas mesas, e a gente tinha que escolher 3 cores e o pincel. E aí ele nos vendou, colocou vendas nos olhos, e a gente tinha que pintar
Você participou, né, Valdete? Nós pintamos sem saber o que estávamos pintando. Então, essa é a experiência, justamente ele estava querendo provocar essa passividade, né? Pintar sem ver, né? Deixa eu terminar de ler aqui. Olhando para outro lugar vacante, ausência de valores, de conteúdos desocupados, habilitado, vago. Bom, eu poderia falar isso exatamente a mesma coisa para um trabalho clínico. A mesma coisa, né? Poderia dizer, é assim que um terapeuta tem que se colocar diante de um consulente. Ou seja, sem a priores, sem hipóteses, tá? Sem concepções para colar no cara, mas aberto. Essa atenção difusa significa isso. Você está atento a qualquer coisa que ocorra no campo, para que aquilo te diga alguma coisa, e não você diga a partir de você. Seguinte. Esse é um quadro do Simon, né? Que também, só para ilustrar essa coisa da falta de atenção, do jeito que ele representa isso. Esse é também um do Pollock, né, que é um artista também que pinta, ele dança sobre a tela, né, com os baldes. Ele nem pinta com pincel, são com os baldinhos de tinta. Ele vai jogando, espirrando, e é uma coisa muito ampla. E ele pinta e depois pendura os quadros e deixa que aquilo escorra, e esse escorrimento das tintas fazem parte da obra, né? E vai jogando. Ele é muito... Quer dizer, o quadro do Pollock é identificado em qualquer lugar, que ele criou essa técnica, é uma característica dele. Bom, então, já sabemos que a passividade opera nos e pelos gestos, né? Francis Bacon também é um outro artista que é um outro, digamos, artista que faz parte dos contemporâneos, né? Ele era um cara assim passional, né? E às vezes ele ia para a tela e às vezes ele não gostava de alguma coisa, ou mesmo ele dava uma sensação de que alguma coisa, ele jogava o que tinha na mão na tela, entende? Jogava o pincel cheio de tinta e caísse onde caísse, jogava a tinta. E depois ele dizia assim, frequentemente, eu não sei, na verdade, o que vai fazer minha pintura. E ela faz muitas coisas melhores do que eu poderia fazer. Quando ele diz isso, quando ele diz eu, ele está se reportando ao eu reflexivo, né? Ao eu que planeja. Mas, na verdade, quando ele faz essas interações intempestivas com a tela dele, é a passividade, né? É o eu. É o outro eu, entende? É o outro eu mesmo que está ali. Ok. Bom, esse é um quadro do Francis Bacon. É um rosto, né? Mas assim, as pinturas dele são lindas e são assim pinceladas muito amplas, mas que você identifica alguma coisa, né? Assim, especialmente ele pinta faces, rostos humanos, né? Humanos, não dá para dizer que é humano, mas se aproxima. Bom, outro artista, o Nicholas, ele faz uma teorização filosófica sobre a arte bem interessante, que também se aproxima muito da filosofia de Merleau-Ponty, fenomenológica, né? Ele diz que o quadro é um espaço de captação de certa ancoragem no mundo, né? Ou seja, ele diz que ali você se representa e representa como você vê o mundo, a tua visão de mundo, né? Veja só a palavra que ele usa, até coloquei entre aspas, o ajustamento, né? O ajustamento não é uma decisão. Eu digo assim, às vezes eu me surpreendo, mas eu encontro Gestalt terapia em vários lugares, né? Aí eu encontrei num artista que eu acho que nem sabe que existe Gestalt terapia. Bom, o ajustamento não é uma decisão, né? Mas o movimento no qual o artista não sei quem, entende? Ou seja, não há sujeito ali, né? Ele é só um meio, um agente. Então, essa coisa de não ter sujeito, né? Não tem o sujeito que controla, que projeta, né? Na verdade, se há um sujeito, é o sujeito do eu posso, o sujeito das possibilidades, que é exatamente o sujeito da Gestalt terapia.
né? O sujeito da gestalterapia qual é? É o sujeito da função de ato, é o sujeito da criação, é o sujeito da possibilidade. É o eu posso, que não é o eu quero, tá? Eu quero é muito bom, desejar é bom, mas a gente só faz o que pode. Não adianta, essa história de dizer querer é poder, não é bem assim, né? O desejo é importante, mas nós somos muito guiados pelo campo, nós estamos imersos no campo, portanto, às vezes o campo nos impossibilita de alguma coisa, nos divide. E aí é o eu posso, né, que irrompe. O sujeito, a gente, né, é subjetividade apenas, eu coloquei entre aspas os atos, que é a função de ato, a função ego. O passado torna possível a abertura, né? Ou seja, é a partir dos vividos que nós podemos abrir possibilidades. É incrível, isso parece um pouco paradoxal, né? Porque assim, o passado que torna possível a abertura, como assim, né? O passado parece que já passou e não influi mais. E, na verdade, se nós não tivéssemos um fundo de vividos, nós não teríamos a possibilidade de prospectar possibilidades. Portanto, é o passado que abre, que propicia a abertura, né? O sujeito não é posição, né? Ele não é fixado, ele não é um sujeito pronto, ele não é posicionado no espaço, mas sim ele é a integração de potencialidades e de experiências, ou seja, dos vividos e das prospecções, da abertura que esses vividos abrem. Esse é um quadro dele, que são, né, manchas pinceladas, mas que tem um efeito maravilhoso, né? É uma mulher, né, mas, claro, tem alguma coisa aí que representa uma realidade, mas totalmente, né, tem a coisa da cor, assim, que, veja assim, uma mulher azul, né, foge totalmente assim daquilo que, digamos, a realidade imporia como condição, né? Bom, então há uma mudança do olhar lançado sobre a prática artística a partir desse advento, né, da arte contemporânea, do abstracionismo. Há uma mudança no sentido dessa abertura para a possibilidade, para a passividade. O que muda, né? O que muda é o olhar de um produto acabado para uma... quer dizer, ao invés da gente olhar, quando nós olhamos para uma obra, né, nós olhamos o produto acabado, buscando ali a definição, a repetição de uma realidade, nós mudamos de que seria o conteúdo para um olhar para a maneira de proceder, né? Isso é que importa, é o como aquilo acontece, que é a forma. Assim, uma outra coisa interessante da passividade são as manchas, né? Então, quem pinta sabe que de vez em quando você está meio empolgado e dá sei lá, faz um movimento meio brusco, bate em alguma coisa e cai um pingo de tinta naquela sua tela maravilhosa que você está fazendo ali e mancha a tela, né? E mancha, cria uma mancha. Então, se eu estiver regida por um pensamento, sei lá, academicista, né, controlador, reflexivo, eu vou rapidamente tirar a mancha, né? Tentar tirar, pega um paninho molhado rapidinho, com tinta acrílica não é tão difícil. Mas, quando nós estamos trabalhando em regime de passividade, a mancha faz parte da obra. Entende? A mancha faz parte da obra, o erro faz parte da obra, a fissura faz parte da obra, né? Às vezes você tem que interromper uma obra que você está fazendo, sei lá, uma atividade, por alguma circunstância, alguma contingência, aquilo também faz parte da obra, talvez ali fosse o momento de parar. Então, tudo tem que ser incorporado nessa atividade, né? Então, as manchas, né, como que nós podemos entender isso? As manchas, elas são gestos não concordantes, né? Na verdade, são gestos que se contrapõem àquele ritmo,
aquele esperado que se tinha, né? E são, na verdade, movimentos de liberação dos gestos, né? São escapamentos. Nós sempre falamos na clínica que, às vezes, os nossos consulentes soltam uma palavra fora da órbita, né? Fora do contexto, ou um gesto, ou um sentimento surge assim, que nos desconcerta, e, às vezes, desconcerta ele também, muitas vezes, quando nós apontamos. E isso é, digamos, o desvio, né? Isso é uma coisa que escapa, que simplesmente brota, né? Que cai. Mesma coisa na obra de arte, né? Na obra de arte também há um escapamento da obra, né? Como a vida, como acontece na vida. A obra surge, né, através da experiência do desapego, porque se eu for ficar sempre prestando atenção naquilo que tem que sair direitinho, ou através de um desejo pré-estabelecido, ou de uma norma, né, ou de uma orientação estética que eu devo alcançar, então eu não vou produzir nada. Ou seja, o desapego tem que estar presente, né, nessa construção. A mancha, né, ela parece o objeto que, de maneira mais elementar, ela parece ser o objeto que, de maneira mais elementar, faz tocar a possibilidade de um engendramento não concordante. Bom, já falei isso, né? E que faz aproximar do caráter inesperado, não premeditado, né, ou pré-determinado, do engendrado, daquilo que é planejado, e que se revela sem relação com aquilo que provocou o engendramento, surgindo como inarticulado e como obscuro, que é o que nós gostamos na clínica, né? Quando chega uma coisa que nos surpreende. Vamos. Bom, esse é um exemplo. Bom, aí o São Francis, ele já usa a questão da mancha como técnica, por isso que eu falei para vocês que os artistas acabam fazendo isso. Eles descobrem as coisas por acaso, tá? Vai que esse cara um dia deixou cair a lata de tinta em cima da tela, né? E descobre isso digamos, na experiência de ser passivo e acaba que reproduz de alguma maneira. Claro, todos os quadros dele são diferentes, né, coloridos, muito bonitos, mas todos eles, pelo menos nessa fase, ele trabalha com as bolhas, né, com as manchas, joga a tinta e deixa que ali se configure, ao acaso, o que tiver que se configurar. Daí, isso é todo, né, quem trabalha com pintura sabe, quantidade de água que tem que pôr, daí espera secar, ou não espera, dependendo se você quer que as cores se misturem, e tem toda uma técnica. Bom, agora vamos pegar um pouquinho, só uma frase ou outra do Merleau-Ponty, para que a gente, porque o Merleau-Ponty foi o grande filósofo da passividade. Ele tem, principalmente no final da obra dele, em notas de cursos, porque na verdade assim ele não tem nenhum texto, nenhum livro que se dedique a esse tema, foram notas de cursos. E que ele se debruça sobre esse tema. Era um tema pelo qual o Merleau-Ponty era apaixonado, a passividade. Então, ele diz, não sou, aí tem um pedacinho que eu tirei, o autor deste oco que se faz em mim pela passagem do presente à retenção, ou seja, a passagem do presente ao passado. Tá? Não sou eu que me faz pensar, como não sou eu que faz bater meu coração. Como sempre, Merleau-Ponty tem esse escrito poético que faz a gente se arrepiar, né? Ele tem essa capacidade de tocar. Quer dizer, para nós é tão simples nós entendermos que não somos nós que fazemos bater o nosso coração, ok? É simples de entender isso, né? Já o coração bate, né? Não sou eu que faço ele bater. Mas não é tão simples a gente dizer ou achar que não somos nós que estamos à frente dos nossos pensamentos. Isso já é mais difícil, né? Mas, no entanto, quando Merleau-Ponty fala de passividade, ele desmonta, ele desconstrói, né, todo esse poder de controle que nós achamos que temos, né? E nos coloca, esse trechinho está no Visível e Invisível, na página 275, da edição francesa.
Bom, através do problema da passividade, Merleau-Ponty procura mostrar que o alargamento do campo é o próprio princípio da nossa experiência. Então, o que é o alargamento do campo? É você poder se deixar tocar pela novidade, por aquilo que você ainda não domina, ainda não controla, por aquilo que ainda não está no seu campo de consciência reflexiva, né? Então, porque nós estamos no mundo no desvio, ou seja, nós só estamos no mundo quando estamos desviados para uma novidade, para algo que nos surpreende, para algo que nos captura. Consequentemente, pela passividade, ele funda a experiência da abertura. Ou seja, pode ir à frente. Passividade a quê, né? Passividade a essa abertura, a esse novo, né? Aos campos que se abrem, os novos campos de experiências, insuspeitados, estranhos ou passados, ou a conhecimentos inéditos, ou seja, novo, estranho, insuspeitado, oculto, obscuro, né? É isso que alarga o campo, é isso que torna, é isso que amplia, né? O Merleau-Ponty realiza esse projeto ao recolocar a deiscência, o desvio, a opacidade, o lacunar, a espessura no coração do sujeito e da história, né? Ou seja, ele sempre está trabalhando com aquele outro, com aquele estranho, com aquilo que é que nós não podemos dominar, né? Com aquilo que tem vida própria. Bom, então, nós temos que fazer uma reformulação do conceito de consciência para compreender a passividade, né? O nosso conceito, o conceito tradicional, né, de consciência é estar cônscio de, né, ter clareza, objetividade, domínio sobre alguma coisa, sobre um conteúdo, sobre um fato, sobre uma percepção. Para Merleau-Ponty, ter consciência é outra coisa. Ter consciência é realizar um certo desvio, uma certa variante em um campo de experiência já instituído. Então, a consciência para ele é o alargamento da experiência, é o desvio, é sair do conhecido e ir para uma outra coisa. Seguinte. Voltando para a pintura, né? Ao pintar, o artista ele participa da pintura com o seu corpo, mas não é um corpo desvinculado, né, daquilo que está acontecendo, do meio, bem pelo contrário, é um corpo localizado, é um corpo histórico-cultural, um corpo que tem história, né, que tem um entorno. O trabalho é um trabalho do corpo ou de incorporação do movimento, né? Então, na verdade, é uma forma de emprestar o nosso corpo para criar um outro corpo. Tá, agora eu passo, assim, a parte mais longa e mais, digamos que nós teríamos que nos deter mais, era a passividade, e para mim eu acho assim que é muito importante essa incorporação, né, da passividade, porque nós temos assim muito domínio, assim, um domínio reflexivo mais tranquilo, mais cotidiano sobre a criação e também sobre a inclusão social. Porém, sobre a passividade não temos tanto assim. Ela é uma coisa mais estranha, mais fora do nosso domínio assim, reflexivo. Bom, a criação, né, é, digamos assim, fundada pela passividade, entende? A passividade alimenta a criação. Ela dá o combustível para a criação. O sujeito, né, é uma abertura ao campo. E a experiência do ser se faz como criação, ou seja, a passividade é que possibilita a abertura ao campo. Porém, o que se faz com isso, com essa abertura ao campo? Entende? A partir da abertura é que vem a criação. E a criação é a transformação do campo, né? É a transformação do campo e, consequentemente, a transformação do ser. Pintar ou qualquer outra atividade criativa, qualquer outra, inclusive qualquer experiência cotidiana nossa, significa produzir um pedaço de mundo,
né? Abrir um campo, deslocar ou modificar uma configuração, uma percepção, transformar um pouco o mundo. Isso é a criação, né? A criação é... Não podemos pensar que a criação é uma coisa extraordinária. A criação é cotidiana. A criação está em toda a experiência, sempre que há, então, essa reformulação, essa reconfiguração do mundo. E aqui é importante também, entre a passividade e a criação, não há oposição, apesar de que as palavras podem nos conduzir a essa percepção, a essa conclusão. Passividade, criação é uma coisa ativa, então passividade e atividade são opostos. Não são. Na nossa concepção aqui não são. A passividade se encontra antes do lado do movimento em obra, né? Ela revela uma forma de criar e não propriamente uma causa daquilo que está sendo criado. A passividade, né, ela, assim, a palavra, ela às vezes pode nos remeter a uma outra maneira de entender, assim, a pessoa passiva, né, não faz nada. Não, mas na verdade essa palavra significa simplesmente que nós nos tornar passivos a alguma coisa, a um elemento que se faz em nós, seja através de sensações, de orientação de atos, né? Então, é a passividade que realmente funda o movimento. Ela é o fundamento. A minha liberdade, o poder fundamental que tenho de ser o sujeito de todas as minhas experiências, não é distinto da minha inserção no mundo. É uma frase do Merleau-Ponty, eu esqueci de colocar ali. Então, a criação, né, ela é menos solicitação, ou seja, assim, eu quero algo do mundo, eu quero, né, eu vou para modificar alguma coisa. É menos isso do que consentimento ao inarticulado, ao novo. Entende? A criação é consentir que algo aconteça. Não é ter que inventar, tem que matutar, tem que buscar. É só consentir, que aí a coisa vem, né? E isso é muito importante, a gente dá abertura para o lacunar, para o irrefletido, para aquilo que vem quebrar aquela lógica, aquela coisa que você já domina. E mesmo procedendo... e aí também a gente não tem muita escapatória, né? Que mesmo procedendo metodicamente, numa obra de arte, por exemplo, eu nunca sei aonde ela vai acabar. Portanto, ela está fora do meu controle, mesmo eu querendo controlar, ela não tem, né? O fazer não se reduz ao querer, já falei isso, né? Porém, ao poder. Mas o poder, entendam aí, o poder é a abertura de possibilidades, né? É uma coisa que está no futuro. Ser criador é ousar se afastar do que sabíamos, do já conhecido, do já percorrido. É arriscar, ousar, né? Então, esse sujeito, enquanto eu posso, ele usa o corpo como mediação. Por isso, na fenomenologia, né, e principalmente pelos caminhos de Merleau-Ponty, a gente sabe que o eu posso, o poder está no corpo, né? O corpo é um corpo de atos. A própria concepção já diz. Nós perseguimos esse eu posso através do corpo, né? A passividade obra em toda a atividade humana, ou seja, está imersa não só na arte, mas em toda a atividade humana. Não pode escapar dela, e o escapamento da passividade, ou seja, aquilo que salta, né, que foge ao nosso controle, é a própria experiência. Então, a arte, aí uma definição, né? Eu acho uma definição assim bem bonita, é a prática criadora que integra a experiência com abertura à passividade. Isso é a arte. Ela exprime uma dimensão de escapamento, ou seja, ela se faz só quando algo realmente transborda de nós. E, segundo, então, as palavras de Merleau-Ponty, esse é um conceito que ele usa, né? O que aparece aí, isso que escapa, né, é o que não se deixa prender, é um indomável, é um ser selvagem, né? Então, eu acho isso bem lindo assim dele, que é um ser selvagem que todos nós temos, selvagem assim, não domesticado, entende? Um ser
que ainda não foi preso pelas amarras culturais, né? E que, quando aparece de uma forma totalmente pura, né? A criação seria um movimento que inscreve uma fratura, uma brecha, uma abertura, né? Essa coisa do novo mesmo. Então, a passividade e a atividade no seio da criação não se opõem, mas se completam. Então, aí há uma coisa que integra. A passividade é um deixar ser, né? Requer uma potência, e uma potência que vai, digamos, a um não ser nada, porque nós não buscamos nenhum objetivo. É um consentimento em trabalhar com aquilo que se apresenta. Exatamente o que nós fazemos na clínica, não é? Na clínica gestáltica, nós damos um consentimento para trabalhar com o emergente, com aquilo que se apresenta no aqui e agora, sem nenhuma intenção prévia ou querendo levar o nosso consulente para lugar nenhum. Passividade e subjetividade, né? Então, aí vamos fazer o gancho agora com a subjetividade. Bom, o que acontece? Em cada expressão artística há uma singularidade, há uma maneira particular de ver o mundo. Se nós olharmos para os quadros que estão expostos, não tem nenhum. Por exemplo, tem uma série ali que tem uma identidade, né? Que são assim aquela série central, onde tem as manchas coloridas. Você identifica ali um sujeito, entende? Ali tem um autor. Eu sei que foi a mesma pessoa que fez. Então, ali tem uma visão de mundo, ali tem um modo peculiar de expressar a forma com que esse ser está no mundo, entende? Então, aí eu identifico uma subjetividade, entende? Porque há uma relação bem peculiar de estar no mundo. Então, uma frase de Merleau-Ponty, né? Ele diz que não podemos reduzir a expressão artística a quaisquer traços, já que se trata de uma criação, é antes a colocação em obra de um olhar particular do mundo, mas, apesar disso, um olhar do mundo. Entende? Sempre vai ser um olhar do mundo, nós não escapamos disso, porque nós somos seres no mundo. O mundo sempre entendido como aquilo sobre o qual se abre todas as perspectivas, ou seja, não é um mundo fechado, mas um mundo que está em transformação. Pode passar. Estamos diante de uma forma particular de subjetividade, onde o sujeito se manifesta em uma forma que o distingue da consciência soberana, né? Ou seja, ele não está submetido a um ter que ser de uma determinada forma. Ele é um sujeito a título, só é sujeito, né, a título de participante, botou um N ali, de uma experiência com certa capacidade de inventar, meu Deus, acho que eu estava dormindo essa hora, outras modalidades ou outras maneiras de proceder, ou ainda outros gestos, né? Então, isso que é bonito, né? Ele é um sujeito que é capaz de inventar novas formas de estar no mundo. É essa subjetividade que nos interessa. E na clínica é essa que nos interessa também. Nós queremos que o sujeito, o consulente, aquele que está à nossa frente, tenha uma liberdade funcional. É só isso. Né, que ele busca e que nós podemos fazer por ele, que ele possa inventar novas formas de estar no mundo. Bom, arte e subjetividade, eu encontrei uma citação que eu achei bem interessante num livro que chama Arte e Saúde Mental, depois tem na bibliografia. Então, essa citação é de Lima. Ela diz: cada sujeito, ao construir um objeto, pintar uma tela, cantar uma música, faz algo mais que expor a si mesmo e o próprio sofrimento, porque ela discorre de uma experiência por exemplo, num CAPS, eu acho que ou algum serviço substitutivo que oferece trabalhos artísticos, né, essa possibilidade de oficinas. Ele realiza um fato de cultura no momento em que contribui para abrir uma fenda naquela espécie de muralha intransponível entre aqueles que
se aproxime, entre os que se aproximem de certa forma e os que nessa forma não encontram mais a si mesmos, né? Então ela está dizendo assim, que quando a pessoa cria alguma coisa nessa circunstância de vulnerabilidade que ela se encontra, essa pessoa está furando aquela barreira que a separa, né, daquelas pessoas que se expressam como queiram e conseguem se expressar, e aquelas na qual ela se inclui, que através dessas formas de se expressar não consegue encontrar a si mesmo, ou seja, está perdida, né, está desarticulada. Os produtos dessas experiências estéticas, elas podem ser materiais e imateriais, obras, quase obras, acontecimentos, efeitos sobre os corpos, novas subjetividades, né? Então aí chegamos assim nessa compreensão de como, através de um trabalho artístico, nós podemos criar novas subjetividades, no sentido de novas identidades, né? Todos os sujeitos, e temos aqui, né, uma presente, que participaram do projeto, né, após essa experiência, conheceram algo de si, através do que fizeram e do que criaram, que não conheciam antes. Então, se ampliaram, se tornaram outras pessoas, né? Conheceram coisas que elas não fossem antes, ou que não, mas simplesmente porque não tinham vivido isso. Então, viveram novas experiências que ampliaram criaram novas subjetividades. Também tem uma outra contribuição importante de Deleuze, que fala sobre a criação, que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco, que ele também mesmo que, pelo fato, inclusive, de ele também se reportar à fenomenologia, né, e ao tempo, ele fala que a arte repete todas as repetições. Então, uma outra maneira de dizer o que a gente falou antes, que é essa coisa do retorno do vivido em cada ato no presente, né? Porém, imprimindo sempre a marca do novo, podendo aparecer de diversas maneiras, né? Então, o jogo da repetição e do novo está sempre presente. Nós estamos repetindo, 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 porém, em cada repetição, fazemos de uma maneira nova. É no fazer de novo que o mais genuíno do sujeito pode aparecer, por mais paradoxal que pareça, né? E que uma produção original se dá a partir do estranhamento, né? Induzindo a novos pensamentos, novas reflexões, novas criações. Então, através de um fazer repetitivo, há a possibilidade de se resgatar o lugar do sujeito, visto que o ato que se repete continuamente traz a dimensão da diferença e da criação, na possibilidade do novo e da transgressão. Então, é interessante isso, porque ele parte da questão da repetição, porque ele busca na repetição o aparecimento do novo. Então, repete, 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 até que surja algo ali, original, genuíno, e, através disso, é que se instala o lugar de um sujeito, né? Bom, arte e inclusão. Vamos, então, para aquele terceiro significante, né, que digamos, para nós que trabalhamos com gestalterapia, muito mais fácil de compreender, porque sabemos que, a partir de cada experiência que vivemos, criamos uma nova personalidade, ou seja, de alguma maneira, criamos um lugar social a partir de cada criação, né? Toda produção artística tem um lugar e uma importância social ligada ao contexto histórico-cultural de onde emerge. Produz mudanças na posição subjetiva do sujeito, pois sempre há a possibilidade do aparecimento do novo. Vimos ontem o trabalho do Gonçalo, né? Assim, como aquelas pessoas, através daquela possibilidade de criação, de interação, de expressão da sua arte, como essas pessoas encontraram um lugar social para elas, que não tinham antes. Então, é isso, a arte dá essa possibilidade, porque você cria um novo espaço de inserção nas relações sociais do contexto onde você vive, né? Ou, enfim, as pessoas vivem. A criação torna-se uma saída, né? É uma possibilidade.
representando um meio do sujeito restabelecer os seus laços com o mundo. É só uma outra maneira, né, de estar no mundo. E vai tecendo, né, vai tecendo, a partir dessas repetições, durante o fazer artístico, isso que é tecido, conduz os envolvidos a se tornarem artistas da própria vida e do próprio discurso. Então, aí que está a questão de como nós criamos novas subjetividades e como nós nos incluímos, né, de uma maneira diferente, de uma maneira nova no social. E o que se torna até um pouco poético, né, mas assim, as pessoas se tornam artistas da própria vida, ou seja, elas acabam se recriando quase como obras de arte na vida. E, de alguma maneira, elas têm um pouco mais de, não sei se domínio ou, enfim, mais criatividade, mais versatilidade na forma com que elas se dizem para o mundo. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, na minha fala de hoje, né, para fechar. Essa é a bibliografia, depois vai ficar disponível nas nossas publicações, aí, onde eu me baseei para criar esse trabalho. E, finalmente, eu vou mostrar a obra para vocês inteira. Aquela que só tinha uma faixinha. Esse só foi um exercício de passividade que eu fiz há 2 anos atrás, mas ainda um pouco agarrada às linhas, né? E as linhas sempre põem limites. Então, quando eu olho hoje para essa obra está na sala da Denise, né? Eu sei que aí eu fiz coisas que jamais eu pensava em fazer há, sei lá, 6 anos atrás, porque, sim, por onde começar uma obra dessa, né? Por onde começar? Bom, não tinha nem ideia. A única coisa que eu sabia quando eu comecei é que eu queria usar vermelho e azul e um pouquinho de lilás, assim, que eu adoro, essas cores eu gosto. Eu queria usar isso. Agora, como começar? E eu queria assim, que fosse também uma coisa sem pé nem cabeça, assim, não queria que tivesse nada muito limitado. Mas, ao fazer, antigos hábitos voltam, entende? Aquela coisa, mas aqui, esse triângulo está meio esquisito, ele tem que ficar mais retinho, entende? E lutar contra isso, e deixar que o gesto saia e fique na tela, é um trabalho muito grande de ampliação. Então, recomendo a todos, quem quiser se ampliar, faça Gestalt terapia ou entre numa aula de arte. Qualquer uma delas, né? Gente, muito obrigada.